Olá, bom dia, 6 horas e 1 minutinho. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa agora, daquele jeito, viu? Com notícias imparciais, a opinião que você precisa e também merece, com muito respeito. Essa quarta-feira que começa agora tá geladinha ainda. Bom dia, então, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias. 8 graus neste exato momento. Frio, hein? Para mim tá bom demais, Kleber Lima, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia, Luciana, Gavilha, bom dia, professor. A Cuiabá é 8 ou 80, né? É, 8 ou esfria demais, ou esquenta demais. Demais. A gente podia ter um meio termo aí, né? Mas, como não pertence a nós essa decisão, aproveitemos o clima. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias, inclusive nos dias frios. Com certeza, até porque o frio, gente, é muito aconchegante. Olha, vamos combinar, né? Em Cuiabá são 2, 3 diazinhos só de temperatura amena. Depois, ó, o frio vai embora rapidinho, né? E eu tô gostando, tô curtindo. Porque, como o Kleber disse, a temperatura tá baixa mesmo. 8 graus aqui em Cuiabá, lá em Chapada dos Guimarães, 5 graus. Mas como venta muito lá, a sensação térmica já coloca a temperatura como se estivesse aí na casa dos 2 graus, viu? E ó, eu vou pedir de novo, se você estiver em Chapada, manda aquele vídeo, aquela foto charmosa com cara de inverno aqui pra gente mostrar, compartilhar com todo mundo, viu? Fica aí o nosso WhatsApp do programa Notícia de Frente para você mandar a sua sugestão, a sua opinião, porque aqui você tem vez e tem voz. E também você pode acompanhar a gente em tempo real, viu? Pelo Facebook, é a Notícia de Frente aí na palma da sua mão. E as nossas redes sociais do professor Haroldo, do Kleber Lima, a minha já apareceu aí na tela e você também pode conversar conosco. Manda lá no privado a sua pergunta, porque muita gente aqui, depois que acaba o programa, quer saber mais informações, viu, que foram tratadas aqui. E você pode conversar Luciana, conosco. como é que faz para a pessoa que quer acompanhar pelo Facebook? Eu nunca acompanhou. Vamos ensinar só elas? entrar na página do Facebook da TV Vila Real. Daqui a pouquinho eu vou fazer todo aqui, ó, o caminho. Gazeta Digital. Você o tutorial entra no daqui a TV pouco. Vila Né? Real. Isso, eu vou trazer aqui e explicar Ah lá, tá na para tela. você, viu? A gente, inclusive, Kleber, tem uma audiência incrível pelas redes sociais, principalmente aí pelo Facebook. Porque o Facebook você pode acompanhar o programa ao vivo, em tempo real, ou então depois, acabou o programa, você perdeu a hora, não pôde assistir naquele momento, o programa fica 100% no Facebook, A Kleber. pessoa pode começar a assistir agora de casa, mas tem que sair para o trabalho, espeta lá no carro e vai ouvindo. Com certeza, pode Né? fazer Também isso dá, assim. não dá? Dá. Aí E ó, a dica. tem muita gente fazendo, viu? Porque a audiência no Facebook do programa só aumenta. A gente, Só aumenta. Exatamente. As Exatamente. métricas estão lá em cima por você, viu? A gente está caprichando aqui nas redes sociais. E agora vamos para as imagens do trânsito nesta quarta-feira geladinha. Depois você faz seu coração, viu, Kleber? O Kleber teve dor no coração agora, cortou o coração do Kleber, tá bom? Mas depois a gente mostra inteiro. Ficou me encarando, né? Rotatória do Centro de Eventos, não tem quase ninguém. Tá parecendo uma rotatória fantasma nessa quarta-feira em que Cuiabá alcança aí 8 graus apenas. Bom demais, cara de frio. Olha aquele céu, gente, no fundo aquele laranja bem leve, mas tem um azulzinho, tá diferente o céu de ontem para hoje. Você Será vai ver o da Avenida do CPA, que o é frio o vai mais se lindo do despedir Brasil já hoje. ou não? Vai vir para ficar mais um dia pelo menos, hein? Que imagem belíssima. Ó, o cuiabano hoje não levantou muito cedo não, hein? O movimento tá fraco demais. Um giro aí da câmera da CEMOB. Como já clareou. Rotatória do Já. Círculo Militar. Olha, o secretário de Planejamento da Prefeitura já disse, ó, o dinheiro está empenhado, viu? Logo, logo vem o edital de licitação e teremos aí um canteiro de obras exatamente nesse ponto aí da rotatória do Círculo Militar, para trazer mais conforto e celeridade ao trânsito daqui da capital, né? Uma obra muito necessária. Outro trecho agora, uma viradinha, um girozinho. Essa é a Avenida do Avenida Parque Cuiabá, das né? Flores, lá do Flores. Jardim Cuiabá, uma avenida Cuiabá. também muito importante para a capital, um trecho que liga, né, vários pontos, vários bairros aqui, tem um hospital ali, tem ali toda uma área médica, então o acesso é muito grande, principalmente agora, né, em relação à pandemia. Virou a esquerda ali, tá em casa. Está pertinho da Ali, sua casa, né, bem pertinho, ali, Praticamente bem ali. movimentado.
São todos convidados, quando estiver passando por ali, parar para tomar um café, é de graça. Aí vocês vão conhecer Arranca Tripa. Ponte Nova mostrou aí, nossa imagem foi bem rapidinha, viu? Tava com a imagem da Ponte Nova, agora nós temos aí na Ponte Nova também. É que a câmera dá uma dançada, né? Ela dá um giro bem rápido. Vai esquentar. Dá quase uma labirintite aqui, né, Ave gente? Maria, isso é um perigo, hein? Nem me fala um negócio desse. Pois é, nessa idade, né, professora É. Aite? Eu, da quando eu tenho, é pra ver, labirintite pra valer chega. mesmo. Muito tranquilo o trânsito hoje, gente. Será que é o frio que espantou aí o cuiabano de sair de casa? Quer ficar um pouquinho mais na cama, debaixo do cobertor, dando aquela esquentadinha para encarar o dia? Quero ver sair debaixo do cobertor. Rodovia Palmiro Paz de Barros, lá em cima, bem no finalzinho lá da Fernando Correia, um movimento um pouquinho maior, mas mesmo assim, bem tímido, bem tranquilo. Eu diria que trânsito preguiçoso, né? Demais. Lento demais, tranquilo demais, parece até um feriado, não é não, hein? Meio da semana começando, quarta-feira, 6h07. Outro trecho aí, mais um passeio pelas câmeras. Aí Fernando Correia? tá aparecendo a Moinho, a Arquimedes Pereira Lima. Parecia Não, mas não tem mesmo passarela. o Fernando Correia. É, não tem passarela no meio. Aí o viaduto deputado Walter Rabelo, muito tranquilo, aí o trecho do Tijucal. Nós mostramos, inclusive, esse trecho ontem com muito mais movimento do que hoje. Essa obra também é muito importante, né? Deu uma outra cara quando chega a Cuiabá. Antes era apenas, né, uma via simples, uma A parte pista do viaduto dupla. ficou, inclusive, bonita. A parte da trincheira, cheia de ainda defeito. não, Né? é verdade. É, mas foi revitalizado, não foi? Agora, teve que reformar de Mas novo, olha, né? esse é o único viaduto que não recebeu ornamento ali, né? O visagismo tão necessário, que traz orgulho. Tem uma faixa ali muito feia de terra, tá vendo, debaixo do viaduto? Ao entorno ali já tem alguma vegetação, paisagismo, mas muito diferente dos outros viadutos, das áreas mais centrais, né? Precisa também E ali, receber. né? Ali é uma porta de entrada da capital. E naquele pavimento inferior ali, embaixo do viaduto, ali, naquela região ali, tem o mesmo problema da Jurumirim, Kleber. Né? É um piso que ele acaba cedendo por conta de Aí peso. Agrícola Paz de Barros, professor, essa imagem que o senhor viu aí, né? olha, das laterais escuras, né, por conta de um problema de drenagem, que é uma Exatamente. questão aí problemática, né, dos viadutos, das trincheiras. Essa daqui de trincheira ali, Cuiabá. perto dessa da Agrícola, para quem chega da Maria Andreasa, aquilo ali é um negócio assim. Inclusive, ela foi estreitada. Foi né? estreitada, é. Porque não cabe 2 casas ali. É um negócio exatamente. assim. E se for um carro comprido, ele não Perigoso. consegue fazer a curva também, não. Exatamente. Complicado ali mesmo. A gente está vendo agora aí um trecho da Arquimedes Pereira Lima Agora ainda. É um outro ângulo, a gente vê ali um trechinho ali do viaduto, né, do Tijucal e Arquimedes Pereira Lima. Esse ponto aí de escoamento é muito importante, mas teve um tempo que buracos, viu, trouxeram muitos prejuízos aos veículos, mas alguns já foram aí readequados, né? A pista foi readequada porque ali é um trecho muito escuro à noite, o motorista passava naquelas valas imensas, rasgava até o pneu. Muitos, infelizmente, ficaram aí parados com o carro quebrado e o pneu danificado nesse trecho. Bom, são 6h09. Vamos um pouquinho de política agora, senhores. Vamos falar do senador Wellington Fagundes, que ainda não definiu quem irá apoiar nas eleições para o governo de Mato Grosso no ano de 2022. Mas o senador é bem diplomático, tem bom trânsito. Um dia ele aparece ao lado do governador Mauro Mendes, no outro do prefeito da capital. E aí, então, a gente precisa entender um pouquinho mais esse cenário, né, o Kleber? Porque começa a se desenhar agora as eleições de 2022, uma disputa acirrada mesmo, mais declarada entre o prefeito e o governador, mas tem todos os bastidores. E os bastidores ditam aí o termômetro do que a gente pode encontrar pela frente? Isso aí, Luciana. Eu conversei sobre esse assunto com o deputado Wellington na semana passada. O senador Wellington, perdão. E ele foi muito claro em dizer o seguinte, falou, olha, como é que eu posso escolher entre Emanuel e Mauro Mendes se nenhum dos dois declarou que é candidato? Tem candidato para apoiar ainda, governador. Eu, ao contrário, disse-me ele, sou pré-candidato à reeleição para o Senado. Então, eu vou seguir o meu caminho e vou construindo aí pontes com todos os possíveis candidatos, até que se defina quem seja. E ele é um baiano, né?
é uma característica do senador Wellington a diplomacia, como a Luciana falou. Ele é muito habilidoso, inclusive, muitos atribuem o fato de ele não ter conseguido um desempenho melhor na eleição passada, que ele disputou para o governo, professor, exatamente por ser muito meio termo, né? E aí é uma linha dele, é um perfil dele. Duas coisas que eu acho que ninguém tira dele, é essa parcimônia, esse equilíbrio e a camisa verde. Ele não tira também. De jeito nenhum. Não. É a marca registrada dele, né? Agora tem um detalhe, Kleber, que eu vou pontuar logo no começo da sua fala, que é o seguinte, e precisa dizer que é candidato? Né? Precisa. Porque, assim, só para complementar o raciocínio, porque é quase óbvio que Mauro Mendes realmente ainda não declarou ser candidato por conta de uma estratégia política, né? O próprio Mauro Mendes, o próprio Emanuel Pinheiro também está ali na beiradinha, né, da candidatura, esperando só o MDB liberar. Fala assim, não, é você mesmo, né? E ele vai. Não tenha dúvida que ele acaba indo por conta da sua predisposição política, ele é viciado em política e não pode ficar sem o vício, né? Agora, no caso dessa terceira via do Wellington Fagundes, eu acho assim, que ele vem trabalhando a campanha dele, houve uma projeção, inclusive, nacional agora com relação a essa grande conquista dele, com relação a essa liberação dos laboratórios veterinários para manipulação e desenvolvimento da vacina contra a Covid, né? Então ele vem construindo, comendo pelas beiras, né? Vem construindo, fazendo as articulações políticas para que realmente seja candidato em 2022. Mas eu praticamente acho que dentro desse cenário todo aí, né, o único que pode e que deve, né, se colocar já como candidato é o Wellington Fagundes. Os demais realmente vão ficar quietos. Mas ele é pré-candidato a senador. Ele não é candidato a governador. Ele já deixou claro, eu sou pré-candidato à reeleição para senador. O mandato dele acaba ano que vem, senador. Pois é, mas entendeu? Ele sempre... E aí quando ele fala assim, o Mauro já disse que é candidato, o Emanuel, não, eles não disseram, e não é tão óbvio assim a candidatura. Eu concordo com o senhor que ela é natural, a candidatura à reeleição do governador. Mas ela não é óbvia. Eu vou dizer para o senhor por quê. Porque em 2016 ele também era o candidato natural à reeleição à Prefeitura de Cuiabá e desistiu de ser candidato, faltando um minuto para acabar o jogo. Quem ele? Mauro Mendes. Mauro Mendes. Então ele já tem esse precedente, né? Que a classe política está com a barba de molho. Ele fala, não sabe se vai ser, vai que na hora H ele não é, né? E o Emanuel Pinheiro é o seguinte, o cálculo que ele tem que fazer, professor, é o cálculo de abrir mão de 2 anos e meio de mandato. Com experiência ruim de outro já. Exatamente. Né? Então, além de abrir mão de mais da metade, de aproximadamente 60% do mandato, que lhe custou muito caro, todo mundo sabe que o Emanuel Pinheiro deixou pelo no arame para poder atravessar aquela reeleição, e muito pelo. Pelo não, deixou, foi toucinho mesmo, né? Foi todo arranhado do outro lado. Ainda tem essa experiência mal sucedida, muito recente, do Wilson Santos, que deixou para o Galindo e passou a viver no limbo político, se elege também deputado estadual com extrema dificuldade a partir dali. Eu acredito, inclusive, que a prioridade do Emanuel Pinheiro não deveria ser essa questão de ser candidato ou não em 2022. Eu acho que os problemas que ele precisa resolver primeiro são com a justiça. Ele precisa dar uma resposta com relação a esse problema todo do paletó, né, até 2022, até o ano que vem, para que realmente porque eu não acredito, eu particularmente não acredito, porque em qualquer país correto, né, qualquer país que realmente se preocupe com a justiça, né, ele teria já dado uma resposta para a sociedade com relação à questão do paletó. Quer dizer, o Emanuel Pinheiro sai candidato novamente, sai candidato para uma segunda gestão a prefeito, né, de certa forma, com uma certa conivência da justiça, porque a justiça não deu resposta para ninguém, não falou o que aconteceu, né, naquele caso do paletó. E agora ele sai de novo candidato em 2022 ao governo do Estado, arrastando o mesmo problema ético e moral. É assim? Isso é uma tese do senhor antiga, mas assim, eu até vou verificar isso, professor, para trazer aqui oportunamente, para a gente poder sair da tese e tentar observar os fatos. Existe um processo judicial contra o Emanuel Pinheiro por causa do paletó? Não, assim, não existe uma denúncia. Qual é a denúncia? O que existe? Então, assim, é isso que a gente precisa saber. Se existe, porque o que existe é um processo político, né? É um evento político, uma marca que o persegue, evidente, é um fantasma a assustá-lo o tempo todo. Mas a gente, até para cobrar da justiça a agilidade, a gente precisa saber se existe. Eu sei que um ex-deputado do mesmo assunto fez um acordo com o Ministério Público ainda, né?
que na fase que é o ex-deputado Alexandre César. Então, assim, o fato é, embora haja essa nódoa, vamos colocar assim, essa mancha no currículo dele, do Emanuel, isso é tratado, do ponto de vista da eleição, como mais um problema, que cada um tem os seus, né? Ele tem que responder por eles, como vai ter que responder por eventuais negatividades relacionadas à gestão dele de prefeito, como o governador Mauro tem também que responder, se for candidato, pelo currículo dele, pela gestão. Agora, por exemplo, está com esse problema aí, que é de outra natureza, é óbvio, a questão da taxação do sol é de outra natureza, mas que também é uma negatividade forte na imagem dele, para quem pretende ser candidato. Não, detalhe, Né? detalhe, né? Ali ele tem uma mácula gigantesca moral e ética, que são princípios basilares da administração pública. É isso que me incomoda, você está entendendo? É isso que me incomoda, não é uma coisa tão simples assim, sabe? Deixa na justiça, vamos ver o que vai resolver e pronto, acabou, né? Então, só ponderando isso, porque eu acho que a sociedade precisa de uma resposta para isso, né? Bom, nós iniciamos aqui nesse bate-papo falando sobre o senador Wellington Fagundes, com esse trânsito entre o governador e também com o prefeito da capital. Vamos conferir então na reportagem. O senador Wellington Fagundes, que tem circulado em alguns eventos promovidos pelo governador Mauro Mendes e também pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disse que ainda não definiu de quem será o seu apoio para as eleições ao governo de Mato Grosso em 2022. Com a possibilidade de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro serem adversários, ele disse que prefere não se manifestar em relação a isso e que a prioridade no momento é a vacinação da população mato-grossense. O próprio governador Mauro disse que não tem ainda uma definição se é candidato, só falará isso no dia 3 de abril. O Emanuel também da mesma forma. E eu até acho prudente, porque eu penso que eleições tem que ser discutido o ano que vem, principalmente que nós estamos vivendo a pandemia. O meu foco hoje, como relator da comissão da Covid e também autor do projeto que foi aprovado a semana passada, que permite com que o Brasil possa fabricar vacinas a partir do agro, né, da indústria instalada, produzir 400 milhões de doses em 90 dias. Olha, o que seria isso para o Brasil se nós estamos chegando a 500 mil mortes? Então, eu acho que o foco agora tem que ser, mais do que nunca, salvar vidas. E é vacina, vacina e vacina. A política nós vamos fazer o ano que vem, e aí cada um vai mostrar o seu trabalho, e aí serão eleitos pelo merecimento, sem dúvida nenhuma. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Evandro Santana, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Bom, senhores, nós somos ávidos aqui nos comentários, né, que precederam uma reportagem do senador Wellington Fagundes. Então, aqui é assim, Luciana, né? Assim como, Kleber. Cheio de sede para dar informação, para fazer a avaliação. É o frio, viu, gente? Eles chegam aqui com os motores aquecidos, tá? Mas, olha só, eu queria dar um destaque aqui para a manchete do jornal A Gazeta, com uma notícia, né, trágica. É a tentativa de feminicídio. Mão no rosto salva da morte a ex-namorada de Muvuca, do jornalista José Marcondes. Infelizmente, um triste retrato do que acontece todos os dias no Brasil. É uma situação muito trágica, a gente vê as imagens, né, da ex-namorada do Muvuca, uma mulher jovem, uma empresária, uma profissional, tem família. E é uma situação completamente lamentável. E um dado muito importante é que o fato dela reagir dessa agressão dos disparos, ela levou a mão ao rosto, e isso pode ter salvado a vida da Nádia, de apenas 33 anos. Ele chegando lá na farmácia. Né? Aí é o Muvuca, o momento em que ele chega, ele está com a arma na cintura, e dá para perceber mesmo através das imagens que ela fica meio apreensiva. Mas ele entra ali na lateral, ele vai para o fundo do estabelecimento, ela vai atrás. Junto, né? Ou ela ali, Kleber, tentou impedir talvez um escândalo, né? Ela já o conhecia, a situação entre os dois não estava muito boa, era um relacionamento que durava aí já 2 anos, entre idas e retornos em relação ao relacionamento, nunca foi muito pacífico, sempre muito conturbado, ou seja, ela já conhecia muito bem.
Talvez a gente não pode afirmar se ela imaginava que ele seria capaz de um ato desse. Isso a gente não pode prever. Ela aí sai arrastando, é muito forte essa imagem, né? Ela sai engatinhando, pedindo socorro, consegue chegar ali na frente da farmácia, é socorrida por funcionários do próprio estabelecimento que saíram na hora em que o Muvuca chegou. Eles Nossa, sabiam ainda que ia corre. ter uma discussão Ela ali. tomou 3 tiros aí. E ainda ela saiu correndo, passou por cirurgia, passa bem, graças a Deus. Nós torcemos pela recuperação da Nádia. Uma tragédia, né, que abate aqui em Mato Grosso, mas infelizmente, né, esse é o cenário de todos os dias no Brasil. Esse caso ganha repercussão porque aqui em Mato Grosso, porque envolve um jornalista muito conhecido e infelizmente a ex-namorada dele, mas que passa bem depois do procedimento cirúrgico que recebeu. Ela continua internada lá no município de Tangará da Serra, em um hospital particular. Uma jovem linda, com uma vida inteira pela frente. Complicado esses relacionamentos e a vítima, por mais que ela possa temer aí, né, o agressor, ela muitas vezes não consegue prever que uma situação vai chegar a esse ponto. Você vê pelas imagens que a linguagem corporal dela é clara, né? Ela se fecha a hora que ele chega, ela põe os braços, cruza os braços, dizendo assim, olha, fica aí, eu fico aqui, eu não quero absolutamente nada com você. Logo um pouquinho mais para frente, e ele vai de forma intencional, isso é muito importante a gente raciocinar sobre isso, né? Que ele convida ela para o fundo e ele de forma intencional, ou seja, ele já estava predisposto mesmo a provocar o que ele provocou, né? E ele vai para uma discussão já para poder realmente acabar com o caso. Sentimento de posse, ciúme, isso é uma doença, né? E eu sempre digo o seguinte, não sou eu, né? Se você pegar os psiquiatras, os psicólogos, eles vão dizer o seguinte, o que é o ciúme? O ciúme é aquilo que uma pessoa projeta no outro, né, o que ele é capaz de fazer. Isso é muito importante, essa frase e esse cuidado, de entender exatamente isso. É uma doença, assim como a inveja e o ódio, né? Raiz de toda a violência. E o Estado de Mato Grosso, infelizmente, é campeão em feminicídio. Campeão em feminicídio, que sirva de lição, né, e de alerta para muitas mulheres que passam a mesma situação, Kleber, Luciana e telespectador, passam a mesma situação e não conseguem desvelar o sofrimento que estão sofrendo dentro de casa. Isso é fato. Kleber, assim, não querendo, né, manchar a imagem do jornalista, muito pelo contrário, mas José Marcondes tinha um histórico, né, de ameaças. Você que pertenceu também, né, ao governo Pedro Taques, tem situações, né, mais acaloradas, mas não é algo que a gente deseja, não é algo que a gente espera, mas de certa forma, né, já anunciava esse perfil que poderia chegar a um desfecho trágico em relação ao Muvuca? Esse é o problema. Às vezes as pessoas não acreditam que aquela ameaça vai se concretizar. Tanto as pessoas que ele ameaçou antes, você deu o exemplo do governador Pedro Taques, que tinha até, do ex-governador, né, que tinha até uma medida restritiva contra ele não podia se aproximar a 200 metros, eu acho, do governador, porque já o tinha ameaçado. Ele era habilidoso com arma, fazia treino de tiros e era uma pessoa desequilibrada, que foi muito aplaudida, professor. E isso é um assunto que a gente não pode deixar passar. Ele sempre foi um desequilibrado. O nome Muvuca vem daí. O que é Muvuca? Olha no dicionário. Confusão, balbúrdia, algaravia, né? Então, a confusão. O apelido da pessoa já era isso, Muvuca. Mas como ele serviu a propósitos políticos de determinados grupos, num determinado momento, ou seja, ele era útil para fazer oposição ao Pedro Taques, no caso, né? E é só por acaso, porque se fosse contra o João, o Pedro, o Joaquim, o José, o fato seria o mesmo. Ele era aplaudido pelas pessoas desafetas do governo. Ao aplaudir um comportamento desequilibrado, violento, agressivo, como aquele, as pessoas acabavam pelo quê, professor? E você que está em casa nos assistindo? As pessoas acabavam incentivando aquele comportamento. E ele acreditando que aqui ele estava no caminho certo. Estava no caminho certo. E aí, eu não estou querendo aqui julgar o homem José Marcondes, o Muvuca. Foi meu colega de faculdade. Quando eu comecei jornalismo, ele fazia serviço social.
serviço social, que era um curso predominantemente feminino, o senhor sabe disso, sou professor da UFMT. E depois ele migrou para o jornalismo e se tornou, era uma pessoa inteligente. Quando não estava nesse momento de crise, de desequilíbrio, era uma pessoa extremamente agradável, brincalhona, jogava futebol. Eu tive momentos de convivência pacífica com ele e tive também, eu não posso omitir isso aqui, muita gente sabe, eu também fui uma das pessoas ameaçadas por ele, professor e Luciana. Não é uma situação confortável para mim falar desse assunto. Eu também tive que recorrer à polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque fui ameaçado por ele. E, na época, embora eu não acreditasse a ferro e fogo que ele fosse capaz de fazer, eu tomei as providências para me defender. Além de ir na polícia, tive que andar com segurança durante alguns dias, porque ele colocou uns áudios de uns dependentes químicos, ameaçando com aquele linguajar. Eu falei, um muvuca eu sei quem é, se eu ver ele na rua, eu mudo de rua, eu me defendo. E esses noiados, entre aspas, que eu não sei quem são. Exatamente. Eu posso parar meu carro na frente no estacionamento do supermercado e uma pessoa que eu nunca vi na vida chegar e atentar contra a minha vida. Então, eu faço isso para fazer uma ressalva que eu não estou avaliando esse caso nesta condição. Ao contrário, sou cristão, fiz as minhas orações desde anteontem, quando o fato aconteceu, pedindo a Deus que guarnecesse a moça que foi vítima, que guarnecesse ele, e depois que ele faleceu, que Deus o guie, o acolha e o guie no caminho da luz. Foi uma pessoa que a jornada dele, eu acredito nisso, ainda continua, né, no plano espiritual, e vai precisar responder pelos atos que fez aqui, e que ele encontre o caminho da luz. Então, assim, não cabe a mim, e nem a você, nem a Luciana, nem a quem está nos assistindo, julgar a pessoa. Agora, o ato que ele cometeu é um ato reprovável, o feminicídio, as ameaças contra as outras pessoas, e o alerta que eu deixo para todo mundo, quando for vítima de ameaça, é denuncie. Seja companheira, seja companheiro, seja funcionário, seja adversário, seja desafeto, se foi ameaçado, porque você não sabe no momento de desequilíbrio o que a pessoa pode fazer. Exatamente. E não olha, sabe. Vira a chavinha na cabeça assim e realmente... É porque o homem e a mulher, eles não têm que ser, né, os donos da vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém é dono de ninguém, mas infelizmente esses sentimentos aflorados podem trazer isso se caso a pessoa já tem, né, no seu DNA e na sua veia esse rompante aí, efervescente de violência ao ponto de tirar a vida de outra pessoa. E essa situação, como eu disse aqui no início, é tão preocupante, tão chocante a cada ano, aumenta ainda mais. Nós temos um dado aqui da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso que os registros de assassinatos, olha só, houve um crescimento de 78%, Kleber, de janeiro a junho desse ano em relação ao ano passado, que a pandemia de alguma forma acabou motivando ainda mais ou antecipando, porque as pessoas ficam mais juntas, né? E aí as relações que já são delicadas acabam inflamando ainda mais, ninguém aceita o fim de um relacionamento e às vezes até uma simples briga. Nós temos visto isso em rede nacional, né? Casos, brigas torpes, sem motivo aparente para chegar a um desfecho tão trágico e infelizmente acaba acontecendo. E eu tenho aqui também alguns recadinhos de duas situações para a gente, né, continuar falando sobre esse assunto também. Não foram muitos, não, alguns eu não vou ler, eu separei apenas dois aqui em relação ao jornalista ter tentado esse feminicídio. Bom dia a todos da bancada. Esse tipo de ser humano não pode nem ser chamado de jornalista. Esse aí é um monstro que hoje já está pagando pelo seu erro. Bom dia, bancada. Estou muito triste com o que aconteceu com essa mulher. Chorei de ver essas imagens. Se Deus quiser, ela vai se recuperar, a Edneia. Com certeza, se Deus quiser, ela vai se recuperar, a Edneia. E, de fato, são imagens fortíssimas, né? A gente viu a Nádia aí andando de gatinho, se arrastejando na farmácia, numa tentativa de sobreviver, de conseguir socorro, de conseguir ajuda. E muitas mulheres, nesse momento, se sentiram representadas pela Nádia. Sim. Nessa luta para a sobrevivência de um agressor, de um companheiro, muitas vezes o pai do seu próprio filho.
Bom, para a gente mudar um pouquinho de assunto, tem aqui também quem mandou para a gente imagens aqui, ó, que está na cama, debaixo da coberta, mas está lá, olha, assistindo. Na cama com a gente, né? Na cama com a gente. Bom dia, bancada linda, Ana Tereza, Jardim das Américas, obrigada, Legal. viu, por mandar essa foto aí, retratando bem os cuiabanos hoje, aí embaixo da coberta. E tem vídeo também que mostra um pouquinho do friozinho lá em Rondonópolis. Vamos ver o céu de Rondonópolis. Que lindo. Parece que lá não está ventando muito não, mas o céu de frio mesmo. Ela subiu lá, olha, no andar superior da residência dela e mandou para a gente. Muito obrigada, viu, por compartilhar essa imagem conosco. Quem mandou foi a Edileuza, lá de Rondonópolis. Olhar nosso tempo aqui, moro no centro de Rondonópolis. Imagem bem lá, então, do centro e aí, né? Quem está debaixo da coberta assistindo o programa A Notícia de Frente. Bom, pessoal, agora são 6h31. Vamos direto, então, para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.